Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo com as principais informações e notícias do São Paulo. Hoje um domingão leve, tranquilo, só curtindo os rivais sofrendo para classificar para a próxima fase dos estaduais, principalmente aqui de São Paulo. Hoje o Santos já caiu para o Novo Horizontino, eliminado, e daqui a pouco tem Portuguesa e Corinthians. Esse confronto vai definir depois quem vai pegar quem, tá? Nesse momento, rapaziada, antes do Corinthians e Portuguesa entrar em campo, tá da seguinte forma o cenário, tá? Se o Corinthians passar da Portuguesa nos pênaltis, aí vai dar Palmeiras e São Paulo jogando fora de casa. Se o Corinthians passar da Portuguesa no tempo normal, aí dá Novo Horizontino e São Paulo, aí o São Paulo também joga fora de casa. Se por acaso a Portuguesa passar do Corinthians no tempo normal, aí dá Novo Horizontino e São Paulo. E se a Portuguesa passar do Corinthians nos pênaltis, Novo Horizontino e São Paulo. Sendo assim, pessoal, de 4 cenários, somente um o São Paulo pode enfrentar o Palmeiras, que seria se o Corinthians passar da Portuguesa nas penalidades. Então vamos acompanhar esse jogo, ver como que vai ser, e se acontecer esse cenário, aí dá Palmeiras de São Paulo, e acontecendo outros resultados, aí dá Novo Horizontino e São Paulo, Novo Horizontino que tem a melhor campanha do campeonato. E aí, quem que você quer enfrentar na próxima fase? Comenta aqui embaixo. Eu acho que a probabilidade é acabar dando Novo Horizontino e São Paulo, e vai ser um jogo bem difícil. O Novo Horizontino jogando muito bem, um time muito forte, né? Não é à toa a campanha que eles fizeram nesse campeonato. Rapaziada, ó, tem informações para vocês, renovação de contrato, vamos comentar um pouquinho aqui sobre o Casemiro. E cara, sobe o like, é importante, sobe a sua inscrição também no canal para você que ainda não é inscrito. E se possível, aperta o botão de hypar, dá aqueles pontos legais aí pra gente que ajuda demais o nosso conteúdo. Rapaziada, acabou, hein? Fim da SPFC Play, um projeto totalmente ridículo do Casares, onde ele quis acabar literalmente com o canal do YouTube do São Paulo, e ele quase conseguiu. Todos os conteúdos legais até então feitos, né, eram levados para a SPFC Play. E na gestão do Macis acabaram com esse projeto de forma acertada, porque foi um tiro no pé que o São Paulo deu, na minha opinião, tá? Para você ter noção, o São Paulo, na época do Casares, ocultava os números de visualizações do aplicativo SPFC Play. Eles ocultavam, porque eram ruins. Era números assim, pífios. Ninguém acompanhava, ninguém. O pessoal queria saber só no YouTube. E o São Paulo, depois que lançou esse projeto, na época do Casares, né? Os caras, mesmo avaliando que era um fracasso, mantinha. Para você ver que os caras eram nojentos. Os caras não tinham uma avaliação do que está dando errado, do que está dando certo, para poder mudar, para poder alterar. Uma vergonha o que foi a gestão do senhor Júlio Casares. E para complementar, caso o São Paulo jogasse a semifinal em casa, o São Paulo não teria o Morumbi. Então, mais uma, né, da gestão Casares, do senhor Eduardo Toni, que é o diretor de marketing do São Paulo. E se por acaso o São Paulo acabar levando uma eventual final, jogo da volta no Morumbi, também não teria o Morumbi à disposição, porque vai ter show. Cara, é impressionante o que fizeram a gestão Casares, e para mim o Eduardo Toni é o próximo que deve ser demitido do São Paulo. Eu quero muito saber a sua opinião, o que você pensa referente ao fim da SPFC Play e também o trabalho do Eduardo Toni. E falando em marketing e Eduardo Toni, surgiu, né, informações em alguns portais e tal que repercutiram que essa camisa aqui, ó, seria a camisa 2 do São Paulo para essa temporada, tá, pessoal? Já afirmo para vocês que não procede, tá? É fake, essa não será a camisa 2 do São Paulo. Sinceramente, achei um negócio também ridículo, foge também da tradição do São Paulo, das listras, né, tricolores e tal. Um negócio totalmente feio, sei lá, sem sentido nenhum, mas é fake. Essa camisa aí não será a camisa nova do São Paulo, só para informar para vocês, rapaziada. E precisamos conversar um pouquinho sobre o Sabino, o Sabinão,
que zagueiro está se tornando aí o Sabino aqui no São Paulo. E o tricolor avançou nas renovações com o Sabino para até o fim de 2028. Então, essa semana que vai entrar agora é bem capaz do São Paulo anunciar a renovação do zagueiro Sabino, que chegou assim com uma certa desconfiança da torcida, inclusive a minha, e acabou que hoje vem se tornando um dos principais zagueiros do elenco do São Paulo. O Sabinão está demais. Que por sinal, né, ontem, pelo segundo jogo seguido, ele dá um lançamento que acaba saindo o gol do São Paulo. Foi assim contra a Ponte Preta e ontem contra o Bragantino. Cara, o Sabino tá demais. Olha só os números dele, rapaziada. Só no primeiro tempo ontem, o Sabino, ele realizou 14 ações defensivas na partida. Ele foi assim guerreiro, um xerifão da zaga do São Paulo. Parabéns, Sabino. Tá demais aí. Tá jogando muita bola e a renovação de contrato é merecida. Ó, só para detalhar os números dele na partida de ontem, um total de 22 passes, ele acertou 18, errou 4, um aproveitamento de 82%. Ele lançou 3 bolas, acertou 2, 67% de aproveitamento. Teve 6 recuperações de posse, uma finalização bloqueada, 12 cortes e 19 contribuições defensivas. Cara, o Sabino tá demais. Cara, parabéns, só elogios, que mantenha assim, mesmo depois que renove o contrato com o São Paulo, que mantenha essa pegada. E ontem, na entrevista, o Hernan Crespo falou da estreia do Cauli e disse o seguinte, abre aspas, foi uma situação normal para o Marcos Antônio respirar. Precisávamos ter jogadores frescos. Ele tinha as características, poderia segurar a bola nos momentos difíceis, tínhamos que defender bem. Mas a ideia era defender com a bola. Foi nessa situação que ele entrou. Nunca é fácil entrar com essa pressão. Ele pegou um sufoco e era difícil ver as qualidades que ele ainda vai demonstrar. Fecha aspas, declarações do Hernan Crespo. E muito feliz ontem, né, na entrevista, leve, solto, querendo parabéns da imprensa, né, de forma ali de brincadeira, porque ele disse que o pessoal que geralmente está sempre ali presente na coletiva, não dá parabéns para ele em vitórias, né? E ontem ele sentiu um pouquinho de falta disso e quando uma pessoa parabenizou o Hernan Crespo pela vitória, ele ficou feliz e falou, olha só, recebi um parabéns aí, tá? Então, que mantenha assim o Crespo também. Ontem, para mim, apesar da classificação, de um jogo até bom do São Paulo, mas não foi um dos melhores, tá? Ele deu umas vaciladas nas alterações, tá? Mas acabou que deu certo. O São Paulo ontem, eu acho que entrou com uma proposta que sabia o que tinha que fazer no jogo e conseguiu aí a classificação, que é isso que interessa. E sobre o Casemiro, rapaziada, surgiram informações que não são oficiais, tá? Até o momento, de que o Casemiro estaria fechando com a Inter de Miami dos Estados Unidos, tá? Então, pelo que eu acompanhei aqui, o clube dos Estados Unidos possui sim um interesse no Casemiro, mas por enquanto não existe nada, tá? Eu acredito que o São Paulo vai realizar alguma consulta, vai conversar em algum momento com o Casemiro. Surgiram até informações nessa semana de que o São Paulo chegou a oferecer uma proposta de 2 anos para ele, mas aqui no Brasil ninguém confirma isso, pessoas do São Paulo não confirmam isso, mas são informações que partiram aí internacionais, jornalistas gringos que repercutiram, tá? Mas por enquanto aqui no Brasil ninguém confirma esse interesse oficial do São Paulo e essa eventual proposta feita ao jogador, tá? Eu acredito que o Casemiro, ele não tem assim tanto apego e amor pelo São Paulo, tá? Apesar de ser um made in Cotia. Eu não acredito muito nisso nele, tá? Ele até deixou algumas declarações em alguns momentos, deixando isso no ar. E é comentado também que ele não tem o interesse de voltar para o Brasil agora e tal, essas coisas todas. E, cara, se ele quiser, tá muito fácil a volta dele para o São Paulo. O São Paulo certamente faria um projeto com ele, certamente iria pagar um bom salário para ele, não algo assim exagerado, mas talvez igual o do Lucas, igual o do Caleri. Talvez o São Paulo pagaria sim. Então dependeria muito do Casemiro querer jogar no São Paulo.
mas eu não acredito muito nisso, tá? Mas a gente conhece como que é o futebol, vimos o Lucas Moura, que antes dizia, né, até em entrevistas, que ele não queria voltar para o Brasil agora e tal, que tinha receio, essas coisas todas. E hoje o cara está aqui no São Paulo, voltou para o Brasil, voltou para o São Paulo, né? E tá de boa, adaptado aqui com o país, com a cidade, normal, numa boa. Mas eu não sei se o Casemiro seria algo parecido com o Lucas Moura, pessoal. Mas eu acredito, tá? Aí é um feeling que em algum momento o São Paulo vai tentar conversar com ele e ver se ele tá afim, se ele jogaria aqui de novo. Eu acho que o São Paulo, como instituição, em ter revelado o Casemiro, eu acho que tem até essa obrigação de chegar e trocar uma ideia com ele. Mas se ele vai topar, aí é outra história. Pessoal, e lembrando que hoje ainda tem o QG Tricolor ao vivo, lá no canal do QG, às 7h30 da noite, e você é o nosso convidado. Vou ficando por aqui e que você tenha uma semana abençoada. Fechou? Tamo junto, valeu!